cientista político, ex-deputado estadual, integrante do Partido Novo, Marcel Van Hatten, está lançando o livro Somos Nós, com uma voz do megafone à tribuna, defendendo a liberdade, o Estado de Direito e a democracia. Marcel, bem-vindo novamente aqui ao Brasil Paralelo, é um prazer recebê-lo aqui no Fórum da Liberdade. Obrigado, Guilherme. É um prazer para mim estar aqui contigo no Fórum da Liberdade. Nós que já nos conhecemos há tanto tempo e também há tantos fóruns. Nos conhecemos aqui no Fórum da Liberdade. Na PUC, não sei quanto tempo faz, talvez até melhor não revelar, mas faz um tempinho já, e desde então as mesmas defesas, os mesmos valores, os mesmos princípios que vêm sendo debatidos aqui precisam ser colocados em prática na nossa política brasileira, sobretudo, porque na economia já se coloca em geral, né? Obviamente que tem aqueles empresários que não querem aderir à lógica de mercado porque ganham com isso, mas em geral o empreendedor, o gerador de riqueza já trabalha numa lógica de livre mercado, e quanto menos livre o mercado é por causa da interferência estatal, menos estes empreendedores natos conseguem prosperar. Nós precisamos virar o jogo. Vamos começar falando sobre o fórum em si, onde a gente se conheceu e onde tantas pessoas acabaram firmando relações sociais. Qual que é a importância de um evento como esse para a formação de quadros e de pessoas ligadas à área e ao conhecimento no ramo liberal, conservador? Qual que é a tua... Fundamental. Para mim não existiria Marcel Van Hatten, muito menos deputado Marcel Van Hatten, se não fosse o Fórum da Liberdade. Não existiria da forma como as pessoas me conhecem hoje. Porque o Fórum da Liberdade serviu também como uma válvula de escape para mim enquanto eu estudava na URGS. Nós éramos ratos de Fórum da Liberdade. Ratos de Fórum da Liberdade, é verdade. A gente conversava com os palestrantes, não só assistíamos às palestras, justamente para tentar absorver o máximo possível de conhecimento, de conteúdo das pessoas que circulam por aqui. Seja, aliás, aquelas que estão na plateia, no palco, aliás, seja as que circulam pela plateia. E o Fórum da Liberdade, portanto, é um ambiente fantástico, livre, em que as pessoas podem participar de uma forma muito consciente do debate político nacional, do contexto específico. Hoje nós estamos num outro contexto brasileiro, um contexto muito melhor do que de anos atrás, né? Uma presidente da República sofreu um processo de impeachment, um outro ex-presidente da República está agora preso em Curitiba por seus crimes. Lula, felizmente, está atrás das grades. Então, isso são motivos para comemoração e também são consequências da defesa das ideias que tanto o Fórum da Liberdade faz, como milhões de brasileiros fazem no seu dia a dia, e agora resultaram numa grande mudança política que nós vamos ver também nas urnas em 2018. Teu livro é uma reunião dos teus discursos, digamos, de maior impacto. Certo. Desses, qual que desagradou mais os teus adversários? Tem um específico? Tem muitos, mas talvez um dos que mais tenha desagradado foi o discurso em que eu denunciei a utilização de verba pública para trazer o Jean Willis para o Rio Grande do Sul para receber a medalha do Mérito Farroupilha, proposição da deputada comunista Manuela Dávila. Ela não gostou nada do discurso, mas menos ainda gostaram os gaúchos e os brasileiros de saber que Jean Willis, em primeiro lugar, receberia uma medalha tão honrosa que eu ofereci ao juiz Sérgio Moro, no caso, a minha medalha, porque cada deputado tem o direito a entregar uma medalha. A deputada comunista Manuela Dávila quis entregar ao Jean Willis, ex-Big Brother, a medalha do Mérito Farroupilha. Em segundo lugar, porque ainda havia dinheiro público envolvido. Então a grande repercussão do vídeo acabou fazendo com que a deputada abortasse a ideia de trazê-lo com dinheiro público, e portanto foi uma vitória de nossa parte, e também para aqueles que cultuam essa esquerda revolucionária Nutella, né? Deu para ver que todas essas pessoas acabaram tomando as dores de quem viria com dinheiro público para o Rio Grande do Sul para receber uma honraria que nem deveria estar sendo entregue. Marcelo, uma das tuas pautas durante o período em que tu esteve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi a diminuição do Estado, e no fim do teu mandato tu lideraste um esforço de desregulamentação ou diminuição do número de legislações do Estado. Qual que foi o conjunto da história em relação a trabalho efetuado? O que tirou de saldo positivo? Eu sempre digo que, e dizia isso na campanha. Eu lembro da tua campanha, que tu dizia que tu não ia criar lei nenhuma, que tu ia revogar a lei. Exatamente. Revogar. Exatamente. No fim, acabamos criando algumas leis, ou pelo menos protocolando alguns projetos, né? O Escola Sem Partido talvez tenha sido de maior repercussão,
mas que não foram aprovados até agora. Continuam em tramitação na Assembleia, mas são de difícil aprovação justamente porque encontram muita resistência, dado o momento grave por que o nosso país passa. Mas o mais importante realmente no momento é revogar leis. Eu já disse isso na campanha e repito agora. Nós temos leis demais no Brasil e elas precisam ser analisadas para podermos revogá-las. Muitas vezes elas são leis contraditórias. Contraditórias leis entre se anulam, si, né? exatamente. Leis antigas que já nem valem mais. Então nós fizemos um esforço enorme de visita a vários municípios do interior do estado, em diferentes regiões, para buscar junto à população exemplos de leis a serem revogadas. E elaboramos um relatório que já foi aprovado na Assembleia Legislativa na primeira quinzena do mês anterior, de março. E neste relatório prevê-se, inclusive, uma permanência dessa comissão de revisão legal, porque é necessário que... Quantas leis foram avaliadas nesse conjunto? Na verdade, não tem um quantitativo. A gente estava mais interessado em fazer um arcabouço teórico, uma metodologia para continuar. E isso foi feito, para continuar a apreciação disso no ano que vem. Por exemplo, o Estado de Santa Catarina está fazendo essa revisão de leis, tem 17 mil leis no total do Estado. Só em Santa Catarina? Só em Santa Catarina, 17 Pô, mil não é leis. Teve um advogado lá, não sei onde, que ele fez um livro que era o tamanho de uma... Exatamente. Lembra? Era um livro com umas páginas Sim. de 2 metros de largura. E não cabe tudo. Santa Catarina Só tem com desde legislação 2010. Exatamente, legislação tributária. Ele fez cabia numa sala inteira. Tinha que subir com uma escada. Isso. Tem fotos, inclusive, pena que eu não trouxe junto, mas a gente mostrava na nossa apresentação no interior e também, obviamente, nos seminários da capital. Mas tem muitas leis, em Santa Catarina, por exemplo, são 17 mil leis, que ainda não foram avaliadas lá e já desde 2010 funciona uma comissão semelhante àquela. Ou seja, lá eles revogaram 8 mil leis, revisaram, enfim, das 17 mil. Então nosso trabalho é muito longo daqui pela frente ainda. Conheces iniciativas semelhantes em outras unidades federativas? Tem surgido, inclusive, em municípios. Na esteira do nosso projeto, sim. Já existia antes, obviamente, mas em muitos municípios por onde a comissão passou, vereadores presentes às audiências públicas decidiram também tomar a responsabilidade para si e fazer revisão legal. E em outros municípios já foi feito esse trabalho. Inclusive, por exemplo, Santa Maria é um exemplo de município em que já foi feito um trabalho semelhante no passado. Marau também é outro município por onde nós passamos como Comissão Especial de Revisão Legal e vereadores já haviam feito esse trabalho. Até porque é necessário, de tempos em tempos, inclusive é a atribuição legal dos parlamentos, fazerem essas revisões de tempo em tempo. Isso é deixar de lado muitas vezes. Não é simplesmente avaliado na maior parte das vezes, porque o eleitor também tem essa visão de que político cria leis. Aliás, isso se vê nas campanhas quando os próprios candidatos, muitas vezes em candidaturas de reeleição, vão prestar o relatório dos seus serviços e dizem: eu tomei a iniciativa de apresentar 300 projetos de lei. Aí tu vai lá, projeto de lei do dia do não sei o quê. No Santa Catarina tem o dia do feriado Saci. Não sei o quê. Tem o dia do Saci em Santa Catarina, que o vereador Bruno Souza lá está propondo revogar. Mas por isso que é importante. Negócio, não só por parte dos parlamentares, a população e a mídia. Eu ia chegar na mídia agora, exatamente. A mídia cobra, a mídia faz ano a ano em muitos municípios do interior e mesmo na capital. Faz lista dos projetos de lei apresentados e mede a atividade parlamentar de acordo com o número de leis apresentadas. Então, nesse ponto, acho que o Brasil Paralelo também cumpre um excelente papel, porque o Brasil Paralelo tem esse viés de mudar o Brasil culturalmente. E é isso que nós precisamos, mudar também a abordagem cultural da mídia, dos políticos e, por conseguinte, obviamente, dos eleitores, em relação ao verdadeiro papel do legislador, que não é necessariamente criar leis. Se as leis existem, que sejam cumpridas as que são boas e as que são ruins, revogadas. Na verdade, um dos principais papéis dos legisladores, que parece sempre colocado em terceiro plano, é o de fiscalização do executivo. Perfeito. Muitas vezes até porque há cumplicidade entre o que acontece no executivo por parte daqueles que estão frequentando o legislativo. Os exemplos mais clássicos são justamente do Mensalão e do Petrolão. Deputados recebendo dinheiro para votar de acordo com o que o PT queria, demonstra justamente que não havia intenção daqueles deputados já corrompidos de fiscalizar o outro poder. Muito bem. Afinal de contas, o outro poder já estava corrompendo. Marcel, a questão do volume de leis, ela permite uma enorme insegurança jurídica. Isso fica patente quando nós analisamos, por exemplo, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Verdade. Que vale de interpretações das mais variadas em relação aos mesmos dispositivos. É necessário talvez fazer um filtro até em termos constitucionais
no campo da legislação brasileira? Sem dúvida nenhuma. E o Supremo É uma Tribunal Constituição Federal... que é mais densa do que o teu livro. É verdade, olha que o livro aí... Bom, o livro tá um pouquinho maior, mas tá mais fácil de ler. Muito mais fácil de ler. A Constituição, que é justamente aquelas... É uma série de princípios e valores que todos devem respeitar e que, na verdade, fundamentam a vida em sociedade, ela é muito complicada. Deveria ser de fácil acesso a qualquer cidadão, como é, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. No Brasil, não. Nós saímos num período de exceção, um período de ditadura, verdade, em que as liberdades estavam mais restritas e, portanto, muitos legisladores, na frase que é clássica do ex-deputado constituinte, presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, muitos legisladores achavam que, bom, antes nada podia, a partir de agora tudo pode. Tudo pode. E a Constituição virou uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos. Tem Com até muitos lei direitos trabalhista e quase lá, nenhum dever. Tem a lei trabalhista. Exatamente. Não Eu tem acho que cabimento. o principal efeito negativo da constitucionalização de tantas coisas na Constituição é o fato de que todas as demais legislações se tornam legislações muito engessadas. E pior... Todas elas têm aspectos constitucionais, alguns até em cláusula pétrea. Exatamente. E pior porque o Supremo Tribunal Federal, em virtude justamente dessa complexidade, é chamado a opinar sobre praticamente tudo. Quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal deveria opinar somente sobre aquilo que diz respeito a valores. Nós temos um grande problema. O habeas corpus do Lula foi o maior exemplo, que furou fila, que não tinha nada que ser avaliado, porque sequer estava regimentalmente fundamentado, não era a hora de avaliar habeas corpus. Mas acabou, inclusive, sendo avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Esteve recentemente nos Estados Unidos, tu fizeste uma visita lá a universidades, Isso. Tu esteve presente em algumas sedes de poder estadual. Qual que é a diferença que tu observa hoje mais patente entre o modelo americano administrativo e o modelo brasileiro? Excelente pergunta. Eu vou focar no judiciário em particular, porque é ali que eu vi uma diferença gritante. Apesar de que há diferenças gritantes em todos os setores, né? Por exemplo, no legislativo, para ficar em um fator apenas, o número de assessores de deputados é mínimo em comparação ao que nós temos aqui no Brasil, e eu visitei uma Assembleia Estadual, né? De deputados e de senadores, porque lá não só há Assembleia Legislativa, como há também Senado em cada estado, né? Mas em relação ao Poder Judiciário, a diferença foi gritante porque um dos ministros da Suprema Corte Estadual, porque o estado de Indiana que eu visitei também tem Suprema Corte, como todos os estados dos Estados Unidos, a Suprema Corte de Indiana tem um número ínfimo de processos. O número de processos na primeira instância nos Estados Unidos, no estado de Indiana, é de 1.400.000, que é bastante alto, um estado de 7 milhões de habitantes. No entanto, na segunda instância, esse número cai para 3.500 processos. É uma diferença brutal, porque há muita segurança jurídica na primeira instância, as pessoas confiam na decisão do juiz originário. E em segundo lugar, porque há um entendimento de que a justiça ela é cara, ela não pode ser tão facilmente acessível na segunda instância. No momento que a pessoa perdeu na primeira instância, se ela for recorrer, exatamente, vai custar caro. Depois da segunda instância, que tem, portanto, 3.500 processos, se o assunto for constitucional, ele é analisado na Suprema Corte. Então, dos 1.000 processos protocolados na Suprema Corte anualmente, apenas 100, são avaliados por ano. Isso é uma diferença gritante com o que acontece no Brasil, onde milhares de processos são julgados por ano no Supremo Tribunal Federal. Até casos esdrúxulos. Não faz muito tempo o Supremo Tribunal Federal estava decidido se o campeão do Campeonato Brasileiro de 1987 era o Flamengo ou o Sport. É absurdo. Inclusive, o próprio roubo de galinhas já foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. E o cara que roubou a galinha, será que ganhou? Eu não sei qual foi a decisão, eu vou ter que dar uma olhada, mas infelizmente, provavelmente sim. Apesar de que Lula agora, felizmente, não ganhou. Marcel, uma última pergunta antes de nós encerrarmos aqui, ainda em relação ao Judiciário. Nós temos visto uma quantidade muito grande de críticas em relação à composição do Supremo. E também em relação à quantidade de recursos que existem hoje. E daí duas perguntas em uma. A primeira delas, o que é necessário para melhorar o Supremo e a sua composição? E a segunda, o que é necessário para se modificar a questão recursal no Brasil e tornar a justiça mais rápida? O que é necessário para mudar o Supremo e segundo o que mudar para mudar a questão recursal. Bom, vamos começar. As duas passam pela política. As duas respostas têm a resposta da política, na verdade. Para mudar o Supremo, precisamos ter um presidente da República que avalie melhor os candidatos e envie os candidatos de acordo com aquilo que se espera deles. Mas não é possível mudar a sistemática de indicação? É possível sim, por meio de lei no Congresso. Então, a gente chega lá. Então, dentro do modelo atual, o presidente tem que indicar melhor e os senadores têm que se abatinar melhor, porque
convenhamos, se senadores sabatinassem de verdade, seria outra coisa. Claro. Mas as perguntas lá é praticamente onde você viveu, qual é a tua... Uma saboneteação. e não uma a sabatina, perfeito. Então, quer dizer, começa por aí. E, claro, tem como mudar o critério de escolha. O critério no estado de Indiana, por exemplo, é muito mais meritocrático. Não é uma indicação do governador. Há um comitê que avalia nomes, que indica nomes, e depois há uma indicação, sim, do governador, mas de acordo com os nomes já filtrados pelo comitê. Não é a livre escolha, como acontece hoje no Brasil, que é feita simplesmente pelo presidente da República. E para mudar a questão recursal também passa pela política, tem que ter aprovação no Congresso. A questão da... Eu acho que esse é o momento de se discutir uma mudança profunda no Código de Processo Penal. Não tenha dúvida, o problema é que não vai ser com esse parlamento. Vamos ter que esperar 2018 as eleições, porque esse parlamento não consegue achar 2/3 de deputados a favor da prisão em segunda instância. Ora, se não tem 2/3 de deputados a favor da prisão em segunda instância, quer dizer que 1/3 provavelmente tem rabo preso. E se 1/3 não quer votar, o que é óbvio, que na segunda instância o cara tem que ir pra cadeia, afinal de contas, as outras instâncias recursais, como disse ainda hoje de manhã Sérgio Moro, a terceira e a quarta instância, se fosse considerado o Supremo Tribunal Federal a quarta instância, faz apenas no máximo 2% dos processos criminais. Os outros 98% já estão decididos na segunda instância, deu. E aí o cara vai esperar para cumprir pena até o julgamento em última instância? É um despropósito. Só que, infelizmente, a Câmara e o Senado que nós temos hoje tem muitas pessoas com o dito rabo preso. E para que nós possamos fazer essa mudança na lei penal, precisamos de novos políticos. Tu acha que a população vai conseguir modificar Tenho o Congresso? certeza disso, vai mudar bastante. Tem certeza? E mesmo com o mantenimento de algumas das regras... O difícil mesmo é anteriores, combater o como, fundo por exemplo, partidário. o quociente eleitoral? Não, o quociente não é o que mais me dificulta a vida. Mas Eu acho que é o... leva para dentro do Congresso muitas pessoas que não foram eleitas. Concordo contigo. Mas ele ainda assim, ele não é o pior dos mundos, mas ele é um problema sim. Mas o problema maior eu vejo realmente no fundo eleitoral. Agora, o povo que souber discernir entre aqueles deputados que estão abusando do dinheiro público e aqueles candidatos que não utilizarão dinheiro público, é o meu caso, tantas outras pessoas, as pessoas que souberam discernir isso na eleição, acho que vão ter um critério mais adequado para fazer a sua escolha. Muito bem. Marcel Van Hatten está lançando o livro Somos Nós, com uma voz do megafone à tribuna. Marcel, obrigado pela tua participação aqui no Brasil Paralelo. Eu te deixo com a última palavra. Te agradeço, Guilherme. É ano de mudança, somos nós com uma voz, e a voz da mudança, que é o título desse evento, do Fórum da Liberdade, é a voz de cada um de nós. Se nós não fizermos nossa parte, não adianta depois reclamarmos. É hora de fazer e não de se omitir. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Valeu!